Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Robson, você? Tudo ótimo, estamos ao vivo, né? Vamos que vamos? Tá animado aí? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Prazer estar aqui. Pô, prazer é todo meu. Obrigado aí pelo interesse, pela participação de vocês. Esse é mais um bate-papo do Robson Campos com os gestores, né, de fundos. E hoje eu tenho aqui o prazer de estar com o Márcio Lima, da Avalon Capital. É isso mesmo? Avalon, falei É isso certo? aí. Avalon, é isso mesmo. É isso aí. Legal. E pronunciei certo, né? Exato. E esse programa, ele é um programa que a gente está trazendo, né, grandes gestores de fundos para que a gente possa trazer o conhecimento, trazer educação financeira e de investimento para o nosso público, que nós direcionamos, né, a nossa fala muito para o público de empresários e investidores, né, Márcios. Então, nós temos a Corporate Investimentos 360, que é uma empresa especializada em educação financeira, assessoria de investimento e gestão de negócio, que faz parte do grupo Corporate Gestão 360 Graus, que nesse ano, no dia 21 de outubro, faz 25 anos de existência que a gente atende pequenas e médias empresas. E a Corporate Gestão 360 Graus, que é a Holding, ela é focada em educação corporativa e gestão de negócio. Nessa gestão de negócio, nós temos aqui, inclusive, o lançamento que a gente teve do nosso livro, que é esse aqui, ó, Como Sair da Crise e Acelerar Seu Negócio, que foi lançado na primeira edição do Summit Gestão 360 Graus, que vai ser um evento que a gente vai estar promovendo no dia 19 de outubro, vai ser feito aqui no Rio de Janeiro, transmitido para o mundo inteiro. E quando eu falo para o mundo inteiro, eu estou falando mundo inteiro mesmo, porque a gente tem uma TV, que é a TV Corporate Investimentos 360 Graus, que nela ela faz parte da plataforma da Roku TV, que é a maior plataforma de streaming do mundo. E a gente tem uma TV lá, são 500 TV, uma delas é a nossa, e a gente consegue alcançar, possibilidade de alcançar até 284 milhões de usuários espalhados pelo mundo inteiro, né? A gente obviamente vai divulgar isso tudo nas nossas redes sociais, né? O local ele tem uma capacidade de até 150 pessoas e nessa capacidade de 150 pessoas físicas tem a operação online que aí pode chegar a 5 mil até 10 mil pessoas, né? A gente está com uma expectativa boa de movimento para esse público. Então aqui eu já convido a você, Márcio, e todos que estão nos assistindo aqui a se Legal, inscrever, obrigado. né? A inscrição ela tá no site, que eu não sei nem se o site ainda está pronto, pelo menos agora estava para colocar no ar o site novo, que é o www.summit com dois M's, gestão360.com.br. Na minha bio do Instagram, Robson Campos 360, também tem o link de inscrição para quem queira participar. O online está gratuito. O presencial ele custa 597, mas nessa semana está com desconto, está sendo por 197, né? Pode parcelar até 12 vezes. Né? A gente está trazendo, vão ser 10 painéis com 20 convidados. Esses convidados são os parceiros nossos, né? Tem algumas autoridades que a gente está convidando. A gente está convidando o presidente do Banco Central, da Ancor, da Ambima, da CVM, da B3. Obviamente que esses presidentes, alguns vão delegar para alguém participar, né? Como o presidente da CVM, inclusive, ele parece que ele mesmo disse que vem, né? Banco Central, o Roberto Campos está ou para um diretor ou para o vice-presidente. Então, algumas pessoas, a aceitação está sendo bacana, né? A gente está tendo alguns nomes aí, tem um nome internacional ainda que eu não posso falar, porque ainda é uma possibilidade, né? Grande, mas é um cara pesadíssimo. E quando eu falar, todo mundo vai à loucura, mas eu não quero falar como não está completamente certo, né? E aí a pessoa não vendeu gato por lebre, né? O pessoal não se empolgar demais com isso e depois falar, pô, mas eu me inscrevi por causa do cara e o cara não compareceu. Mas a probabilidade dele vir é muito grande, então mais tarde a gente vai trazer as confirmações. Então, se inscreva no terceiro Summit, né? O primeiro foi um sucesso, o segundo foi melhor ainda, esse terceiro vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, num auditório, num centro empresarial que chama Absoluto
fantástica a estrutura, muito bonita, muito robusta, muito bacana. A gente vai ter umas salas VIPs para os parceiros, né? Então, agora a gente vai convidar todos que acessem as nossas redes sociais, né? Eu peço a vocês que acessem as nossas redes, né? A minha é @RobsonCampos360, né? No Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ao da Corporate Investimentos 360, Corporate Investimentos 360, no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram, né? E aí eu vou passar a palavra agora para o Márcios. Márcios, vamos lá. A gente vai ter aqui, eu vou fazer algumas perguntas para ti, tá? A Vamos lá. primeira delas é que você contar um pouco da tua história profissional e como é que você chegou até agora como gestor da Avalon. Vamos lá, cara. Cara, eu sempre quis, na verdade, assim, desde os 16 anos eu queria ser gestor quantitativo. Então, gostava bastante. Antes disso, eu queria ser tenista, não deu muito certo. E aí, Mas você a joga part... tênis? jogo tênis, terminei jogando profissional, Olha, mas por livre e espontânea pressão ali dos pais, fui estudar. legal, legal, legal. Eu jogo E, golfe. Tu joga golfe? Tu gosta de pô, golfe? legal. Cara, eu já joguei algumas vezes, mas confesso que não sou um dos melhores, não. Você é do Rio? Você mora Sou no de Rio? Brasília. Brasília, né? Brasília, Legal. né? Brasília. E aí fui estudar economia, né? Então, assim, 16 anos foi quando eu comprei minha primeira ação, fui ali desvendando um pouco o mercado, fui estudar economia. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar com fusões e aquisições. Então, trabalhei depois 2 anos com fusões e aquisições, saí para fazer o meu mestrado no Rio de Janeiro. Fui fazer o mestrado em economia também. Também nesse meio tempo estudei economia do mercado financeiro em Harvard, passei pelo INPA. E quando eu fazia as transições, já comecei um pouco em paralelo ali, projetos pessoais, a desenvolver alguns algoritmos para comprar e vender ações. Quando eu estava no meu mestrado, eu abri uma empresa chamada M2X Tecnologia Financeira para formalizar um pouco essa construção dos algoritmos que eu já vinha fazendo, né? Hoje eu trabalho, inclusive, com pessoas que lá, anteriormente, lá em 2015, eu já trabalhava desenvolvendo lá no início. E fui gestor de um family office aqui em Brasília mesmo, e depois saí para abrir a minha, né? Abrir a minha gestora quantitativa. Ela é bem recente, a gente começou de fato a operar esse ano. A gente já tem um clube de investimento aí rodando há quase 3 anos, que a gente está transformando em fundo agora. Esse clube já nasceu quantitativo e a gente tem também uma pequena parte de wealth que a gente aplica nossas estratégias quantitativas para esses clientes também. Então, a gente foi andando do que hoje se fala muito lá fora de alternativos líquidos. E é basicamente a gente trazer estratégias que utilizam ativos líquidos, mas que tem uma curva ali, um payoff diferente do mercado, né? Então tem um beta ali pequeno com relação ao mercado, para trazer algo de novo para a gestão, tanto de carteiras como também para compor nosso fundo. Então, a minha história ela foi assim, eu fui olhando o meu caminho sempre para a gestão quantitativa, sempre gostei muito, sempre olhava lá fora, porque aqui no Brasil não é, principalmente lá atrás, né, a gente não tinha muita gestora quantitativa, não, é algo assim, é um mercado ainda em desenvolvimento. Lá fora não, né? Lá fora já a gente pega os principais fundos são quantitativos, né? Grandes fundos, vários gestores têm sua área quantitativa para desenvolvimento ali de informações, análise de dados, tudo isso. Então, eu olhava muito lá para fora, sempre gostei muito, o que me interessa muito é essa parte de pesquisa, eu poder ter uma ideia, testar essa ideia, ver se é robusto e se eu consigo, de fato, ganhar dinheiro com aquilo. Sempre achei isso muito legal e pegar métodos de diversas áreas, né? Posso tentar pegar um método da biologia, da física, enfim,
e tentar trazer isso para o mercado para ver se eu tenho uma informação nova ou trato uma informação diferentemente do que os players estão olhando. E, E, Márcio, bom, me fala, só te interrompendo aqui, você dá sequência, não se perde não, tá? Esse clube ele está com quantos clientes e qual o volume financeiro hoje? Você pode abrir essa informação? eu posso abrir, a gente tem 30 clientes hoje no clube, tá? Legal. E o clube está hoje ele vai crescer, ele está pequenininho, o fundo vai crescer pequenininho. O clube hoje está com 3 milhões, tá? Ok, 3 milhões. Excelente. E, E aí, e você tá com que idade, Márcio? 31. 30, tu é novo, cara. Tu falou em mestrado, você fez em Harvard, foi isso? Você foi para Harvard fazer? Como é que é? O Eu mestrado eu entendi. fiz no Rio de Janeiro, fiz no Ah, IBMEC no Rio de Janeiro. E eu estudei economia do mercado financeiro em Harvard. E eu fui que, para lá, de fato, estudar. que legal. Quanto tempo ficou lá? Cara, eu fiquei quase 6 meses. Cara, é uma experiência gigante, né, em Harvard, né? Ah, é legal. É É legal um- porque você vê, assim, não só conexão, né? Então você conhece pessoas, enfim, isso daí para mim foi muito valioso, muito mais do que inclusive o a conhecimento em si, né? O exato, network e a conexão é muito mais exatamente. E você tira abrangente. muita coisa, desmistifica também muita coisa. Então, por exemplo, eu peguei uma matéria no IMPA, equações diferenciais parciais em finanças. Cara, o IMPA para mim foi assim, é outro mundo, outro mundo. Eu achava que Harvard, MIT eram coisas muito diferentes. O IMPA para mim foi o mais absurdo, assim, de pessoas ali fora da curva. É muito, muito absurdo. Mas é muito interessante ver o que, assim, também o que a universidade te entrega, né? Então, assim, eu estudei aqui na Universidade de Brasília, e então dá para fazer uma comparação entre o que Harvard entrega, o que a Universidade de Brasília entrega e tal. E assim, na parte de conhecimento, vou ser muito sincero, não vi muita diferença, é muito mais na estrutura que você tem ali que te possibilita fazer, É a enfim. estrutura, a metodologia, a dinâmica, né? É muito mais profissional, né? É, A realidade, a sua visão, ela muda, não é pelo conhecimento, não é pela informação, é como eles tratam o conhecimento, como é que eles direcionam o teu conhecimento para o mundo real do business, né? É fantástico. E aí, agora e a Avalon, então, ela é um clube, né, family office que está transformando agora numa gestora, né? Está Isso, virando a uma Avalon, gestora agora. ela é uma gestora, a gente já, enfim, é ambimado, já tem autorização do CVM, a gente faz uma parte de wealth pequena para famílias seletas ali, que a gente tenta entregar não só o mainstream, não só o que elas têm em outras casas, mas também estratégias próprias, estratégias que a gente constrói aqui, que adicionam um alfa lá na carteira da pessoa com uma correlação muito diferente do que ela encontra no dia a dia dela nas casas normalmente. E nesse E trabalho pode, desculpa, pode concluir. E a gente tem um clube que agora a gente está no processo de transformá-lo em fundo. Legal. E essa estrutura de wealth, até onde vai os serviços de wealth? Você trata só da parte de investimento ou do patrimônio geral do cliente? Você chega a tratar essa parte imobiliária, fusão, aquisição, herdeiro, sucessão, até onde vai o Nessa serviço de wealth? parte, no paralelo ao investimento, a gente tem diversos parceiros aqui que ajudam a gente a tratar isso. A gente acompanha, a nossa ideia é que a gente, de fato, seja o melhor conselheiro que a pessoa tem ali do lado dela. Então, a gente tem parceiros que ajudam a gente a tratar tanto a parte sucessória, tanto a parte de offshore, tudo isso. E na parte de investimento, aí sim a gente coloca a mão na massa de fato. Legal, bacana, muito bom. Eu pergunto isso porque a gente tem muita demanda nesse sentido, porque o nosso foco da Corporate Investimento 360 são os empresários de pequeno e médio porte, que a gente herda essa cultura da Corporate Gestão 360, que sempre foi focada em pequenas e médias empresas. Então, a gente tem um relacionamento muito grande, nossa base de contatos, de prospectos de cliente é algo muito grande. Então, Legal. a gente acaba levantando muitas demandas. Hoje, quando a gente chega para um cliente oferecendo primeiro, a gente sempre chega com a educação financeira, né, com o cliente para educar os funcionários dele, e a partir daí a gente mapeia as necessidades dele para oferecer assessoria PJ,
para trabalhar o fluxo de Legal. caixa, assessoria pessoa física, o wealth, e aí dessa camada para diretores, gestores, executivos e chão de fábrica, inclusive. Aí entra com soluções de seguro-vida, seguro-saúde, previdência corporativa, câmbio, crédito, né? Aí desenvolvimento de soluções M&A, fusões e aquisições, a constituição de fundo exclusivo, fundo restrito, FDICs. Então a gente mapeia todas as necessidades dele, da empresa, né, dos empresários, e vai direcionando e envolvendo. A gente tem parceiros, né? Então por isso que eu estou perguntando essa parte de wealth, porque a gente sempre tem uma necessidade específica ou outra que pode a gente direcionar, né, para Sim. podermos levar vocês junto à nossa atuação. E aí, Márcio, fala para mim um pouco o que é gestão quantitativa no Brasil hoje. Cara, a gestão quantitativa, ela nada mais é do que é um ferramental, eu costumo dizer. Assim. Então, você tem ferramentas ali que te ajudam a tomar uma decisão melhor informada. Então, você tem algoritmos, então você utiliza de programação para testar alguma tese barra estratégia que você possui, e a partir disso, fazendo testes e vendo que aquilo ali existe uma probabilidade daquilo funcionar no futuro, você aplicar aquilo e deixar o algoritmo fazendo os investimentos. Tá? Então, diferentemente do discricionário, que tem um modelo na cabeça dele, né? Então, eu sou um gestor, eu tenho um modelo na minha cabeça e eu vou aplicar aquela estratégia que eu tenho ali. A gente tem esse modelo na cabeça, mas a gente tenta transformar ele em uma receita de bolo. A gente tenta pegar isso e falar, olha, vou colocar aqui muito entre as, a grosso modo, quando os juros caem, ativos de risco tendem a começar a performar melhor. Então, vamos testar isso, vamos ver se de fato isso é verdade, e a partir disso a gente consegue criar uma estratégia que ganhe dinheiro em cima dessa tese. Então, a gente faz esse processo, existe todo um processo, como se fosse literalmente uma fábricazinha de geração de ideia, de teste dessa ideia. Então, você pegar essa ideia, colocar ela no papel, programar essa ideia, fazer um teste para ver se aquilo ali de fato faz sentido ou não, fazendo sentido ou não, aprimorar aquilo para depois colocar dentro de uma tecnologia de execução para executar aquilo dentro do seu fundo, da sua carteira. Enfim. Então, a gestão quantitativa, ela tem uma parte de sistematização muito forte. Então, isso é muito importante para a gente. A gente fica sempre se utilizando de uma ferramenta chamada backtest. Então, a gente faz testes com dados históricos, dados sintéticos, são dados que nunca aconteceram e a gente produz esses dados para que a gente consiga ali ter mais ou menos um plano de voo daquela estratégia. E aí, a partir disso, colocar ela em produção, né? Colocar ela ali rodando na conta real ali, seja do fundo da carteira, e a gente tendo um plano de voo do que pode acontecer, que seria interessante acontecer. Se algo sair muito do esquema, a gente liga uma luz amarela, né? Então, para o bem e para o mal, né? Então, pô, a estratégia ali não era para retornar 10%. Retornou, o que aconteceu? Ali está um pouco fora ali por mais que tenha sido bom, mas o que aconteceu, né? Porque, em tese não é para acontecer. Então, tudo isso dá informação para a gente poder, no processo de investimento, tanto tomar, tanto acompanhar o investimento da melhor forma possível. Então, por isso que isso me traz me deixa muito seguro, entre aspas. Não estou falando de certeza nenhuma, a gente não tem certeza do futuro, mas a gente cria ferramentas ali para ficar cada vez mais seguro quanto Mitigar aos os riscos, né? acontecimentos, exatamente. Exatamente. Você começa a tirar a emoção, né, e colocar dentro de, Exatamente. um, de uma programação mais bem assistida, né, mais bem pré-programada, né? Porque o grande problema dos desacertos, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa num processo de recrutamento e seleção, a gente está na expansão nacional e a gente está agora montando a equipe de 7 heads de expansão, né? 5 nas grandes regiões, e especificamente São Paulo e Rio vai ter um head, né, alinhado com o head do Sudeste. Então é Norte, Nordeste, Centro, Sudeste, Sul e São Paulo e Rio, que são grandes capitais, né? A gente está Legal. no Rio, espalhado no Brasil, mas a nossa sede é no Rio, então a gente tem um posicionamento aqui. A gente tem
uma equipe ainda enxuta de assessores de investimento, são 6. A gente está com 3 heads de expansão, a gente tem 15 planejadores financeiros e na corporate gestão a gente tem 134 consultores, né? Então, nessa linha, a gente está expandindo, fazendo parcerias, né, trazendo outros assessores de investimentos, e um deles a gente está conversando ontem, e ele falando sobre essa questão de trader. Eu falei, cara, eu respeito muito a atividade de trader, mas eu não conheço nenhum trader que tenha ganhado dinheiro a longo prazo e esteja mantido no mercado. E agora, com essa questão dessa movimentação tecnológica de robôs, né, essa tecnologia de quantitativa, isso cada vez mais vai tirando o espaço daquele trader raiz, né? Quando a gente traz uma movimentação, seja ela qual for, dentro de um guarda-chuva de uma gestora, né? Eu venho acompanhando alguns movimentos, algumas gestoras vêm desenvolvendo isso. A gente esteve conversando na anterior, a última, né, a penúltima, foi com NCAG, agora deu branco aqui, né? Ou seja, eles tinham um movimento bem direcionado para isso. Nossa, deu branco aqui agora. NCH, eu acho. Tentando lembrar até o nome do gestor aqui, bom, deu branco agora. Né? Ele é até americano, mora aqui no Brasil, mora no Rio de Janeiro, né? E a gente Legal. conversando, ele falando exatamente dessa tendência. Fala para mim, o Márcio, como funciona o processo de tomada de decisão no quantitativo? Cara, o processo, ele é, assim, a gente, já pegando até um gancho do que você estava falando, né? Assim, a gente está explorando, de certa forma, ineficiências. Então, de fato, existe um momento em que antes existiam muitas ineficiências de médio e longo prazo, e com o desenvolvimento da tecnologia, essas ineficiências vão acabando e tendem a ser ineficiências mais de curto prazo, né? Então, isso é, inclusive, um dos efeitos que dificulta um pouco mais a vida do trader que está lá clicando, literalmente. E o processo, ele é basicamente o seguinte: a gente é muito parecido, cara, dentro, né, obviamente, com aquela geração de ideia de uma empresa, de uma startup, que você tem que gerar aquela ideia e testar o mais rápido possível. É Então, o MVP, né? Exatamente. Então, é como se fosse o Lean Startup aplicado dentro ali de um processo de criação de estratégias. Você teve uma ideia, você cria um MVP, literalmente um MVP, para ver se aquilo ali faz sentido ou não, você se debruçar mais sobre aquilo. Caso contrário, parte para outra ideia. Então, assim, nosso processo sempre é de geração de ideias que possam trazer algum retorno diferente ou Se é algum para errar, erra rápido e erra conserta mais rápido. rápido ainda, né? Isso aí. Exatamente, exatamente. Para você que não sabe o que é MVP, é o mínimo produto viável, né? Então, ou seja, é um Isso. protótipo. Você pega uma coisa, as pessoas perdem muito tempo no mundo do empreendedorismo. Eu falo isso com uma bagagem elevada, porque eu já fui sócio, Márcio, de 67 startups. Sócio investidor Legal. anjo de 67 startups. A própria Corporate de Gestão 360 nasceu em 98 com uma tese que a gente, né, ganhou o Legal. prêmio, o primeiro prêmio de inovação de processo do FINEP Brasil. Ganhamos uma boa grana com isso e nasceu com o método de gestão 360 graus, que é o que a gente fala, né, nesse livro aqui, né? A gente fala de gestão aqui, né, para pequenas e médias empresas, e a gente explica literalmente o método de gestão 360 graus, né? Que, repito, gente, esse livro aqui vocês Legal. conseguem adquirir no minha bio, tá? Do Instagram, @RobsonCampo360, vocês conseguem pedir pela Amazon. Tá na Amazon esse livro ali, ele está inclusive na segunda edição, ele tá mudou a capa, teve algumas melhorias no livro. E é o que você fala, é importantíssimo, né? Essa coisa de olha rápido, ajusta rápido, erra pequeno, rápido, e para depois Exato. você ir melhorando e aperfeiçoando, né? E fazendo modelagens e melhoria contínua. Exatamente. Exatamente. E aí, no Excelente. nosso caso, é claro que assim, existem nuances, né? Obviamente. Então, a gente tem muito medo aqui dentro de fazer o overfit, que é o quê? A gente construir algo que lá no backtest performa maravilhosamente bem, no entanto, está tão ajustado aos dados do passado que não funciona muito bem no futuro. Então, você tem que ter tanto esse processo de criação e desenvolvimento do MVP, tanto como um teste muito robusto,
para que você consiga falar, olha, isso aqui talvez faça sentido se debruçar mais. Acho que tem coelho atrás da moita por aqui. Então, aí a estratégia passa por um desenvolvimento maior, depois passa por outro teste que a gente vai fazer para ver, olha, beleza, essa estratégia realmente pode ser robusta, e esse teste não só com um ativo, mas com diversos ativos, tanto no Brasil como no mundo. Tanto isso tudo para a gente tentar trazer ao máximo a robustez dessa estratégia, e aí depois ela entra em um framework ali de tanto a produção do portfólio em si, né? Então, hoje você tem diversas técnicas de produção de portfólio, você tem paridade de risco, Markowitz, paridade de risco hierárquico, enfim. Então, a gente coloca isso ali dentro, vê o que faz mais sentido para depois isso aí entrar em execução de fato. Então, são diversas, esse processo ele tem diversas etapas, não uma etapa tão importante quanto a outra. A parte de execução também muito importante. Às vezes você tem uma boa ideia que a execução quebra a sua estratégia, então não é muito pela tese, é pela execução em si. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado e muito bem estruturado para que esse processo seja fluido e seja constante. É uma constante produção e acompanhamento de estratégias, né? E, obviamente, a gente tem não adianta eu produzir uma estratégia que, se eu colocar no meu portfólio, não vai adicionar nada, por mais que ela ganhe dinheiro. Então, a ideia é que seja algo um pouco menos correlacionado, a ideia é que, enfim, aí tem diversas áreas que a gente vai olhando e vendo o que faz sentido adicionar no rol de estratégias que já existem. Excelente. E a gente está com o tempo aqui, indo para os finalmente, a gente tem mais 4 minutinhos. E aí eu vou lhe fazer a última pergunta para depois a gente fazer as considerações finais, mas antes eu quero convidar vocês que estão nos assistindo, que siga o canal, né? Que deixa o teu like, dá o teu joinha aí. Se não gostar, né? Não tem problema, né? Dá o dislike, né? Mas se pronuncia, conecta, deixa um comentário, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação e compartilha esse conteúdo para outras pessoas que se interessam pelo mercado financeiro, mercado de capitais, investimento, principalmente os empresários, que é o nosso público-alvo. Reforço também o pedido para que você siga a gente nas redes sociais, né? @Robson Campos 360, @Corporate Investimentos 360, e a gente tem o programa Personal Finance 360, que é um programa de educação acompanhada, bem semelhante a uma mentoria, só que mais completo, que a gente inclusive entrega o curso que nós temos, que é o de devedor investidor, que a gente ensina sobre planejamento financeiro, como sair das dívidas, os principais ativos de investimentos, que é a renda fixa, fundos e ações, e, por último, o módulo de como realizar, como ter uma segurança na sua aposentadoria, né? Construir uma aposentadoria com liberdade financeira. Essa sequência desses módulos entregue em formato online digital tem um acompanhamento com 12 encontros, né, que acontece quinzenalmente, pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser para casais, pode ser para sócios, a gente faz isso, pode ser para a empresa, principalmente a gente faz isso para a empresa, né, para um grupo de funcionários. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse programa, que tem duração de 6 meses, são 12 encontros, encontros quinzenais, e tem toda uma programação bem definida para a gente ajudar você a sair das dívidas e virar um investidor. E aí tem gente que fala assim, eu não estou endividado. A partir do momento que você tem um contrato de aluguel, contrato de financiamento do carro, do teu imóvel, você já está endividado. Está endividado não é um problema, o problema é a dívida fora de controle, né? Então, todo empresário tem que se endividar, agora tem que se endividar da maneira correta, né? Tem que se endividar bem. Então, a gente orienta e dá todo um acompanhamento em cima disso. E se querendo mais informações, me chama no Instagram, que é a rede mais fácil, que a gente tem uma atenção maior, estou eu e minha equipe lá. Você me chama e fala, tenho interesse sobre o programa Personal Finance 360, que a gente vai dar um desconto bem interessante hoje. Esse programa tem uma sequência de valores aí, porque tem o individual, tem grupo, tem só o curso separadamente, né? A gente parcela até 12 vezes, então chama no Instagram, @RobsonCampo360, que a gente vai dar o acesso ao programa completo ou apenas só o curso, né, de devedor investidor. E você também pode ter acesso à nossa assessoria de investimento gratuita, a minha, do meu time, através do site www.corporateinvestimentos360.com.br.
que tem lá no canto superior direito um formulário de pré-abertura de conta, que você faz um Google Forms, a gente vai analisar e vai direcionar você melhor para os investimentos, respeitando inicialmente não, primeiramente, né, o seu perfil de investidor, e a gente vai desenvolvimento da carteira voltado para o seu investimento. E a gente tem mais um minutinho agora para encerrar, e eu queria passar a sua palavra final. Você tem 30 segundos aí para mandar a sua mensagem final, o Márcio. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você. E a gente está agora, né, como eu falei, transformando o clube em fundo. Já já, então, vocês vão ouvir mais da gente, a gente fazendo ali nosso roadshow, mostrando para o público o nosso trabalho. A gente tem essa parte de wealth para famílias de alta renda que buscam ali alguma coisa diferente do que já vem sendo entregado, chamados alternativos líquidos, né? Então, retornos alternativos com uma liquidez muito maior do que você encontra em Private Equity ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, sigam a gente, @AvalonAsset, isso no Instagram, nosso site www.avalonasset.com.br.